Boa tarde, hoje é dia 17 de fevereiro de 2026, às 18 horas e 8 minutos, né? Resolvi gravar um vídeo para fazer uma atualização sobre como que está o panorama de inteligência artificial, porque hoje vai ser lançado um DeepSeek novo, segundo falaram, um DeepSeek V4, que ele vai ser tipo muito melhor e 90% mais barato que os outros, e pode ser que isso cause a tão falada estouro da bolha de IA, que muitas pessoas não entendem como eu entendo esse assunto, né? A gente pensa diferente, então quero falar um pouco aqui sobre o que eu acho que seja o estouro da bolha de IA. Na verdade, não era tanto sobre isso que eu queria falar, era mais sobre o uso do agente 2026, mas os dois assuntos vão estar relacionados, porque eu não gosto de gravar todos os dias, porque todo dia sai um modelo novo. Então, se vocês podem olhar nos meus canais, eu fiz vídeos que são considerados como clássicos. Por exemplo, no final de outubro, eu fiz um que eu falo sobre o Shocking Hour, né? O caminho para a GI, que vai ser tanta mudança tão rápido que as pessoas não dão conta. Então, a gente ajudar vocês aqui a preparar um framework para as pessoas se prepararem para essas mudanças que estão vindo, que eu acredito que minhas previsões vão estar corretas, né? Então, vamos começar pelo estouro da bolha. O pessoal tem muito olho na OpenAI, dizendo assim, eles não vão conseguir, porque a conta não fecha, eles vão precisar de mais data center e mais energia, não vai ter essa eletricidade, vai ficar muito caro. Aí tem hora que eles falam que não tem demanda, então não vai precisar, e quem investiu vai perder o dinheiro. São várias narrativas controversas, mas vamos ver uma a uma. Primeiro, como eu sempre falo, a gente tem que lembrar da lei de Moore, que a capacidade de computação aumenta muito. Então, quando o ChatGPT foi lançado, a versão lá 3, 3.5, o pessoal falava, isso daqui é muito ruim, é feito em Python, PyTorch. Se for reescrito em Go ou outra linguagem, só nisso você já ganha 5, 10 vezes em desempenho. Então, você tem a questão que você pode otimizar o código, você pode otimizar o hardware, como ele é usado e tudo mais. Hardwares novos estão surgindo, chips analógicos, tem uma empresa sul-coreana que consegue fazer com 40% do custo. Agora mesmo a gente viu que a OpenAI fez uma parceria com a Cerebras, né? Acho que eles são apoiados pela BlackRock, né? O maior fundo de investimento. E eles lançaram um produto novo, o OpenAI Spark, que faz 1000 tokens por segundo, né? Então, assim, a gente vê que essa narrativa não se sustenta, que a gente sabe que a computação evolui e tende a ficar mais barato. E que talvez isso seja uma causa da bolha, que nem o DeepSeek vai lançar a versão nova, e aí por ele ser muito barato, e às vezes as pessoas estavam dimensionando errado, aí fica mais barato para você fazer as coisas, e quem investiu demais não vai ter o preço da ação, vai ter que se ajustar. Mas veja que quem perde nesse caso sempre é o investidor, as empresas continuam. E tem sempre aquela questão clássica de merger and acquisition, quando uma empresa está meio que quebrando, vem outra lá e compra, né? Então, assim, eu não acho que quebra, porque os governos não iam deixar, e mesmo se assim, quando a gente olha num cenário, o pessoal olha assim, a OpenAI está meio que quebrando, mas não é o sistema inteiro, ele está florescendo. Na China, muito bem, a gente tem mais de 5, 6 grandes, tem a DeepSeek, aí tem a Zippo AI com o GLM, tem o Alibaba, tem o Baidu e a ByteDance, né? Então, no mínimo essas 5, tem mais outras que eu não vou lembrar todas agora, mas tem, acho que o da Alibaba deve ser o Qwen, né? A ByteDance tem o Cdance, que faz vídeos, que está causando choques na indústria, assim, muito forte. Enfim, são tantos que a gente não consegue lembrar o nome. Na Europa tem o Mistral, que é muito conhecido, e nos Estados Unidos vai ter ali maior a OpenAI, Anthropic, aí tem o Google, o Gemini, tem o Grok, tem a Microsoft, que está sempre correndo atrás, e tem a Amazon. Então são muitas empresas assim. Então mesmo se a OpenAI se der mal, não significa que é o fim, né? E aquela coisa assim, vão surgir chips novos. Acho que a OpenAI fez uma parceria com a AMD, ganhou 10% da AMD, chips novos com gastos menores de energia e maior desempenho. Que isso é um ponto assim que as pessoas estavam achando que era só a NVIDIA. Então assim, a NVIDIA é grande demais para quebrar.
Tanto que ela comprou a Grok com Q, que também faz uns chips tipo da Cerebras, assim, que é pra parte da inferência, quando você vai usar, né? Tipo, não é para o treinamento. Porque às vezes para você treinar, você precisa ter, sei lá, 50 mil GPUs para você treinar um modelo de ponta. Mas para você fazer a inferência, vai virar um arquivo ali que vai caber em 50, 100 GB de memória de VRAM. Eu esqueci de falar da Minimax também, tem a Minimax lá na China, que vem com um modelo muito forte, que saiu uns 3, 4 dias atrás, porque ele é bem eficiente, assim. Ele até usa umas tecnologias que o DeepSeek disponibilizou, que é de atenção esparsa. Então, assim, pode ser que aconteça igual aconteceu esses dias, ações da Microsoft cai 10%, aí perde lá 400 bilhões. Mas é porque essas empresas estão infladas. Quem comprou essa ação é meio besta, assim, sabe? Tipo, mas se a pessoa colocou todo o dinheiro dela ali e perdeu tudo, o azar dela, ela fez uma coisa que não é prudente, porque ela não entende de tecnologia, né? Então, assim, pode ser que quem investiu na Microsoft, na Amazon, no Google, na Meta, que eu esqueci de falar da Meta, que está meio quietinha, né? Na OpenAI, que nem é pública, a OpenAI nem é pública ainda, pode ser que essas pessoas percam dinheiro, mas porque elas não entendem o mercado. Tem gente que é muito fanático, né? Que eles acham que os americanos são superiores, tudo que eles fazem melhores, e não olha nem para o mercado chinês, que as IAs são open sources, são um desempenho quase igual e são 10, 20 vezes mais baratos, né? Então, assim, tem esses problemas. Aí, o que causou muitas ondas no último mês que era o CloudBot, aí virou Multibot, e agora virou OpenCloud, e agora o OpenAI comprou, e vai virar o Closed Cloud, né? E para vocês terem uma ideia, assim, ele faz coisas que deixam as pessoas felizes, assim. Ele é totalmente inseguro, como eu falei no vídeo. Tipo, no geral, assim, se você não fizer um setup próprio e não ter a segurança das chaves. É uma coisa meio aleatória, pela natureza não determinística, né? Mas já tem saindo um monte de clones. Eu vi um que chama PicoCloud, que ele roda em 10 megabytes de RAM, assim. E, e aí eu vi um outro rapaz que fez um próprio dele, que se comunica por e-mail e usa tipo um board de tarefas, assim. Então, assim, não param de surgir alternativas. A coisa está só espalhando, mas a gente sabe que tem uma natureza não determinística. Por isso que eu organizei essa tabela. Eu quero falar com vocês hoje sobre essa tabela aqui. E aí eu vou explicar numa lista não extensiva, não é sobre tudo, no que a gente pode usar a LLM e quais são as vantagens e desvantagens. Eu vou marcar a cor. Devia ter aquela tier list, né, que o pessoal faz, assim, eu descobri como que faz lá, que tem S, A, B, C, D, E. Vou tentar fazer um vídeo desse e organizar isso daqui. Mas para dizer o seguinte, então a gente tem que tomar muito cuidado para não dar um tiro no pé da natureza não determinística. O que é o problema? Que o pessoal fala assim, essas empresas estão comprando GPUs e antes da GPU terminar de ser paga, ela já vai estar defasada. Então, assim, se você quiser montar na tua casa um setup bom, você vai gastar entre 50 e 100 mil reais para você montar um modelo de ponta, tipo um GLM, um Minimax. Só que você pode alugar GPUs por hora. Tem lugar que tem GPU que custa 40 centavos de dólar por hora, 80, as GPUs mais fraquinhas, né? 1,50. Aí se pegar as GPUs mais fortes, vai dar 3 a 5 dólares por hora. E se a gente pensar que essa tecnologia está evoluindo, vai ter GPUs mais potentes, com menos gasto de energia, então você pode pensar que esse preço vai ficar estável ou cair de forma linear, cair 10%, 20%, 50%. Que é como eu digo assim, num futuro, você pode, em alta escala, pensar que o custo da IA vai ser o custo da energia elétrica, né? Aí as pessoas falam assim, o mundo está acabando, não sei o que lá, energia, combustíveis fósseis, não sei das quantas e tudo mais, que é uma parte de verdade, mas eles esquecem que, por exemplo, a China encontrou uma reserva de thorium de 60 mil anos para suprir as necessidades deles, e estão fazendo reatores nucleares. Então, essa é uma energia limpa, sabe? Ela é bem feitinha, assim. Para eles custa, acho que, 2 dólares para fazer 1 megawatt. Aqui nos Estados Unidos vai ser tipo uns 15 dólares. É uma diferença de preço enorme, porque questão de leis trabalhistas e automação, né? Então, a China está fazendo usinas nucleares, está exportando. E quando não é urânio, plutônio, essas coisas assim, é muito mais seguro. Não tem risco. O reator colapsa, sabe? E aí não tem vazamento, essas coisas assim.
tem muitas empresas nos Estados Unidos, na Europa, fazendo essas pesquisas. Então tem sempre muito papo para assustar o povo. Ah, a energia vai ficar cara, está destruindo o meio ambiente, mas não é bem assim. Então você pode pensar que no longo prazo, o preço da IA vai ficar um preço parecido com a da energia elétrica. E a energia elétrica, pense assim, que ela está muito caro. Pode ser que em 5 anos ela fique um pouco mais caro por esse imbalance, assim, né, desajuste entre oferta e demanda, mas que a tendência é ele cair. Até porque a população mundial tá quase caindo, assim, e os produtos cada vez mais eficientes em energia, se você vê quanto que gasta um computador hoje, quando gastava 20 anos, a tendência é melhorar, né? Então, acho que esse cenário não se sustenta de que as coisas, de que a IA não sirva para nada e de que vai ficar muito caro e não vai ter GPU. Não, acho que vai ficar mais barato e uns 5 anos que esse mundo em transição. Então tem um vídeo muito legal que eu falo que é tipo, fique rico em 5 anos, senão vai ser 10 vezes mais difícil. Se eu fosse fazer alguma retratação, eu ia dizer assim, não, fique rico em 2 anos, né? Porque as coisas estão acelerando mais rápido ainda. Só que a maior parte das pessoas ainda não percebeu o que vai acontecer. Então vou falar um pouco aqui de alguns usos que a gente pode fazer para IA, seja para um agente ou até uma ferramenta, né? Vamos começar aqui na tabela pela coluna de áudio. Então, assim, detecção de música. Uma IA muito famosa, que já existe há mais de 10 anos, é o Shazam. Você pega, coloca ele para ouvir uma música, instala um aplicativo no celular, 5, 10, 15 segundos, e ele diz qual que é aquela música. Mas você pode ter, o que eu quero dizer aqui, você pode ter outras IAs, que assim, se tem uma música, que ele consiga detectar a música e tirar a música, ficar só a letra, ou tirar a letra e ficar só a música. Então que ele consiga fazer tipo um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V com músicas, tá? E também identificar a música. Acho que nesse ponto aqui tá muito bom, assim, eu vou usar aqui um verdinho, porque eu achar que tão bom. Aí, criar música. Esse daqui também tá muito bom. Eu vi uma IA, além do Suno, tem umas IAs que fazem... Então, assim, não vai criar uma música que dura 200 anos, mas se você pensar nas músicas que tem hoje aí, tipo funk, sertanejo, eletrônica, tá a par ainda. Então, criar música, vamos dar um verde aqui, para não gastar muito tempo em cada um. Text to speech, também tá muito bom. Pegando as emoções, som da respiração. Cantar, que é quase igual criar música, mas é que eu quis dizer. Mas assim, criar música que ele cria a letra, cria os instrumentos e organiza tudo. Cantar é porque o text to speech geralmente é muito robótico. O cantar é você ter a entonação, tudo mais, né? Cantar. E o clonar voz também está muito bom. 5, 10 segundos clonar uma voz. Clonar voz e cantar, eu vou dizer que tá bom porque a gente viu pela internet aí muito vídeo de fake de gente que a gente conhece cantando e que a gente sabe que é fake. Parece que teve um que fizeram da Luísa Sons esses dias. Eu não conheço muita cantora, mas estavam falando assim, pegaram uma música da Taylor Swift, aí fizeram mudar a letra e também acho que traduziram com a Luísa Sons. Procurem no Google que vocês vão achar no Google. Aí a Automatic Speech Recognition, que é transcrever áudio. Também está muito bom, porque meio que erra 5 palavras em 1000, assim, né? E isso você consegue ter resumo de reuniões. Para quem já participou de grupos que tem que ter uma ata semanal, assim, você tem um resumo de reuniões, você pode, tipo, numa aula, você pede autorização pro professor, fala, professor, posso gravar sua aula? Você grava uma aula, você grava um evento, não grava em escondido de forma legal, mas se você pedir para a pessoa, você grava ali e você transcreve a um preço muito baixo. Eu fiz uma série de vídeos sobre o Whisper. Então veja assim, eu dei tudo nota verde aqui. Podem achar que eu sou otimista demais, mas eu tento ser bem técnico, tá? Então, você pode usar a IA muito bem para áudio. Vamos dar aqui uma nota de passar. Ela vai ter dificuldade com algumas coisas da linguagem, porque é que nem eu digo, o problema da IA ela é muito perfeita, né? E a gente gagueja, a gente fala gíria, a gente não concorda certo, mas ela se vira bem.
Resumo de vídeo. Saiu um Qwen novo agora, totalmente multimodal, consegue interpretar vídeos. Vamos dizer que está passando, não é 100%, mas nem todo humano entende 100% de um vídeo. E isso, para quem produz conteúdo, se você tem uma biblioteca de vídeos, você baixa ali, e você também tem um agente que consegue buscar na internet. Você consegue encontrar clipes. Então, se você vai fazer um documentário, sei lá, sobre plantar soja, aí você tem lá um clipe que seja público, open source, tem uma pessoa, uma máquina plantando soja, colhendo soja. Isso usa muito em jornalismo. Então, pense assim que essas tarefas aqui, elas vão baratear muito o que já é feito. Coisas que seriam impossíveis. Imagina que você tem um barzinho lá, sei lá, você quer deixar tocando uma música. Por mais que essas músicas não tenham direitos autorais, pelo que eu sei, na justiça, acho que Santa Catarina, parece que a primeira instância sempre é uma confusão, né? Você não tem muita jurisprudência. Eles tinham decidido que tinha que pagar a ECAD. Mas mesmo você tem que pagar de qualquer jeito, então pelo menos você põe a música que você quer. Você põe a música lá do seu estabelecimento, do seu gosto. Você não precisa deixar tocar as músicas normais. Aí que nem falei que vai mais para marketing, jornalismo, encontrar clipe. Aí retirar silêncio, que é na edição, né? Você vê que as pessoas no YouTube não têm paciência para você respirar. Eu já vi um cara reclamando no vídeo do outro, nossa, a sua respiração é aparente, né? Os silêncios que são naturais para quem gosta de filosofia oriental, taoísmo, é saber que o silêncio ele é tão importante quanto o som. Você vê, eu fiz de propósito essa pausa. Você vê que muda bastante, porque tem pessoas que processam mais rápido as informações, só que isso também você acaba acelerando as pessoas. E existem pessoas que processam melhor quando a informação vem em unidades menores. Então, para quem gosta do mundo acelerado de TikTok e YouTube, você retire o silêncio dos vídeos. Você também retira fundo de vídeos, né? Isso a gente já tem. Quem tá numa. Que nem assim, eu estou usando um plugin que retira o fundo e pus uma imagem gerada por IA no fundo aqui. Então, isso daqui é uma tecnologia bem estabelecida, uns 5 anos. Mashup de vídeo, suponho que quando eu escrevi isso, eu estava pensando assim de você misturar vários vídeos e vários estilos, fazer uma composição. Mudar o estilo, isso daqui vai mais para desenho, mas também você pega um vídeo, você põe em preto e branco, você pode mudar o ângulo da câmera. A IA generativa, você grava de um ângulo, você pode falar, não, agora eu quero uma outra visão. Ela está conseguindo fazer isso. Dublagem, elas também estão gerando áudio. Isso daqui não é tão fácil de você encontrar as ferramentas, mas já tem, tá? Porque tem a transcrição, tem a clonagem, tem o TTS. Você junta esses três, você forma a dublagem. E legendagem de vídeo também. Então veja aqui que na multimídia, áudio e vídeo, elas estão passando, segundo o meu critério. E a maior parte das pessoas passa a maior parte do tempo em redes sociais, seja Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, LinkedIn. E em muitas delas o conteúdo é áudio e vídeo, vídeos curtos. Então, se é muito difícil, caro você fazer um vídeo longo, às vezes pode estar 10, 20 mil para você fazer um filme com IA ainda, mas com um vídeo curto, um clipe, você faz na casa dos centavos, 50 centavos. Então, você já tem aqui a capacidade de lucrar. Porque suponha o seguinte, suponha que você gaste R$ 1 para fazer cada vídeo. Não precisa ser só meme, pode ser coisa educacional também. E que esse vídeo te dê retorno em audiência R$ 2. Estou dando 100%, pode ser muito mais. Então, se você faz 1.000 vídeos, você está ganhando 2.000, você está lucrando 1.000, tira o imposto, e é só uma questão de escalar. Então, já é capaz de deixar lucrativo. Claro que isso daqui é lei de mercado. Se tem muita gente fazendo, quem está ganhando é quem está vendendo a IA, né? Mas vai vencer o melhor vídeo, a melhor qualidade, o melhor roteiro. Aí tem um tempero secreto do humano. Imagens, como o vídeo já está tão avançado, tudo que tem em vídeo tem imagem. Interpretar a imagem, se consegue interpretar um vídeo, com certeza interpreta uma imagem. O Nano Banana, acho que em 50 dias, ele gerou 1 bilhão de imagens. E ele é bom em criar infográficos. Então temos que criar infográficos. Decorar imagens é como assim,
Se antigamente você pegava uma imagem e no Photoshop colocava em uma camada um ícone, uma figura, uma outra coisa, é você fazer com prompt. Mudar estilos, aqui vai mais para desenho, tipo, de um anime para o outro, estilo japonês, estilo americano, muda a paleta de cores, transforma em aquarela, caricaturas, isso fez muito sucesso ano passado, né, do estilo Ghibli. E aqui eu quis dizer lugares históricos, eu quis dizer mais para educacional. Então, se você quiser, sei lá, ver como que era Jerusalém nos tempos do Cristo, como que é em outro país, na África, a LLM pode ter algum viés de treinamento, mas ela vai estar acima da média, assim. No geral, ela vai gerar mais certo. Eu vi, por exemplo, uma pessoa que gerou um vídeo daquela catedral, acho que é a Sagrada Família, eu acho. Enfim, e tem um grau de fidelidade muito bom. Agora, texto aqui, esse aqui é o que tem mais aplicações, porque é um modelo mais simples, né? Então veja que está tudo no verde aqui, ó. Por mais que tenha muitos perigos com agentes de IA, no geral está tudo verde. Resumo de textos, tá bom, mas sempre tem um perigo quando se resume, porque tem um viés, né? Tipo, às vezes o que é importante para você não é para IA. Então, dependendo do que você está fazendo, tem um risco aqui. Como qualquer resumo tem, né? Mas se pensar, sei lá, um juiz que está julgando ali, ele tem um processo de 1.000 páginas, 2.000 páginas, 50.000 páginas, ele também vai cometer o erro. Então, assim, eu dou verde quando o erro que a IA comete é equivalente ao erro do humano. Porque com certeza a gente sabe que os humanos cometem erros quando lê um documento de 50.000 páginas. Aqui produz respostas padrões, tipo, para quem trabalha em lugares que tem que, sei lá, mandar um cartão de aniversário, um cartão de obrigado, um convite. Isso aqui seria muito bom para órgão público, né? Tipo, o seu pedido foi negado, o seu pedido foi aceito, traga tais documentos e tal. Preencher formulários, eu acho que a gente devia investir mais nisso, que a IA serve para você transitar entre informação não estruturada e informação estruturada, mas dá nota de passe, porque por mais que as pessoas não tenham feito, a tecnologia suporta isso. O OCR seria um exemplo disso. Imagina assim, uma pessoa preenche um formulário na mão, um hospital, por exemplo. Tem, sei lá, 50.000 formulários, aí tem que ficar digitando aquilo dele. E você pode simplesmente fazer um OCR e vai economizar muito nesse tipo de serviço, né? Talvez na parte jurídica também e tal. Aqui, roteiros, então aqui a gente entra na parte de gerar mesmo, né? Você produzir um conteúdo, um roteiro para um vídeo, um filme, um texto. Quiz, que se você quiser estudar, então você fala para IA assim, ó, aqui é um PDF, me faça 10 questões para eu estudar. Traduções, aí tá bom, talvez não seja tão bom quanto a juramentada, mas é o que a pessoa consegue fazer, né? Então, para não ser tão injusto aqui, porque a linguagem humana é muito difícil, é muito nuanceada, geralmente as IAs trazem um viés no treinamento. Aqui eu vou colocar um azul, só porque isso daqui é muito importante, porque uma palavra errada pode causar muitos problemas em muitos contextos aqui. Então, como isso daqui geralmente não é usado só para lazer, se for usado para lazer, eu dou uma nota de passe, porque a pessoa não sabe a palavra, não vai saber para quem perguntar, tem que procurar no dicionário, mas quando se trata de uma coisa comercial, aí eu acho que se torna perigoso, assim. Igual aqui o resumo de texto, mesma coisa. Vou colocar um azul, porque para uso pessoal, sim. Para uso profissional, perigoso. Porque um erro são erros que não podem existir. Marketing, vou dar nota de passe, porque o marketing de hoje é bem degenerado, né? Não é um marketing tradicional que se prezava por uma boa linguagem, por uma comunicação clara. Hoje os produtos são meio fakes, então eles têm que ficar usa muito a autoridade do influenciador, usa muito meme, é um consumismo. Você compra uma coisa e sabe que daqui a alguns anos ela já vai estar quebrada mesmo. Então, assim, como a sociedade está meio degenerada, o marketing, às vezes, não estou criticando todos os profissionais, é meio degenerado. Então, a IA, se ela produz um conteúdo não tão bom, vai estar de acordo com o que a sociedade está tendo, né? O marketing é uma coisa cruel, né? O uso da psicologia para explorar as pessoas para tirar mais valor no produto ali. Aí aqui vamos entrar nas partes que talvez não tenha tantos verdes, né?
ligações telefônicas, no caso, fazer e receber. Como ele consegue falar e consegue transcrever o áudio, eu não tenho certeza se ele conseguiria lidar com centrais telefônicas, tipo, pressione 1, pressione 2. E com pequenos nuances, tipo, sei lá, se a pessoa age de forma inesperada, assim, mas para boa parte dos casos, tipo, eu já vi muitos testes, assim, tipo, pedir uma pizza, marcar uma consulta, um mecânico, dá para dar nota de passe, né? Aí agenda também, tipo, criar um evento, ler um evento, dá para dizer que passa. Pesquisar preços, como sempre tem um risco de você encontrar um produto errado, mas qualquer pessoa pode passar por isso, né? A IA ela vai conseguir fazer também, porque ela pesquisa e você tem que fazer a triagem depois. Pequenas compras, vamos dizer que ainda não, porque é muito arriscado você dar o cartão de crédito para a IA, eles estão se preparando para isso ainda. Mas se você quiser arriscar, não é impossível. Vamos ver se eu faço um dia um exercício de pedir para a IA comprar umas coisas no mercado. Dieta, isso daqui também acho que no geral funciona, mas é arriscado que pode ter risco de vida se você tem alguma restrição, uma alergia, porque isso pode acontecer no mundo real mesmo, né? Ah, você tem uma doença rara, genética lá que você não sabe. Aí a IA te recomenda uma coisa, aquela coisa te faz mal, assim. A exceção da exceção, mas que pode fazer mal. Então você pode usar no geral, mas por conta e risco. Do mesmo jeito que seguir conselhos de youtubers, de sites, também tem um risco. Treinos é a mesma coisa, você pode ter uma condição física especial que você não sabe e te fazer mal, mas no geral vai funcionar. Então esse azul ele é um passando, mas tomar cuidado. Coach, eu diria a mesma coisa, no caso aqui se a pessoa tem uma doença mental ou alguma coisa que é muito específica, então a IA pode acabar atrapalhando, mas não porque a IA é ruim, mas porque a pessoa deveria tomar cuidado com o que está fazendo ali, que ela tem uma vulnerabilidade mental, uma doença, alguma coisa assim, e ela é muito suscetível e pode acabar afetando. Aqui é a mesma coisa, então assim, uma pessoa de classe média com certeza vai preferir ir no médico, pagar uma consulta, mas se a pessoa é muito pobre, ela não tem nada ali, só tem IA, aí ela perguntar uma questão simples de saúde, que não está envolvendo risco, assim, muitas pessoas vão querer usar e algumas vão ter o mesmo problema de ser um caso exceção, de interpretar errado. Só que esses azuis aqui, que nem estou falando assim, ele também acontece no mundo real. Eu posso pagar um tradutor juramentado e ele traduzir errado. Eu posso pagar alguém para fazer um resumo e fazer errado. E posso pedir para um assistente fazer uma ligação e fazer errado. Então, acontece do mesmo jeito, só que que tem lugares que a IA consegue ser muito superior ao humano e ela corrige o humano e melhora. Ensino-aprendizagem, eu acho que sim, porque no fundo depende sempre da pessoa. Então, é a mesma coisa que a fonte de um livro. Imagina assim, tem um livro impresso. Aí alguém inventa uma fonte que ela é mais legível. Então, sei lá, ajuda quem tem dislexia, um monte de problema. Aí a fonte foi boa, mas o aprendizado sempre vai ser feito pela pessoa. Então, eu acho que como ferramenta, ela não pode ser ignorada porque ela é uma ferramenta. A pessoa sempre tem que estar disposta a verificar a informação, o pensamento e tudo mais. É igual quando eu estudava na escola pública, tinha os livros e muitas vezes tinha erro no gabarito do livro. Então você fazia o exercício e falava, puxa, a resposta não bate e tal. Aí ficava pensando, e o professor falava, não, tá errado. Então, como no aprendizado sempre final a palavra é do humano, não dá para culpar a máquina. A diferença é que aqui ela vai vir com uma intensidade de argumentos, informações que muitas pessoas vão ficar com medo. E aí vai mais da autoestima do ser humano. Então eu vou colocar aqui uma cor meio alaranjada, mas é não pela tecnologia em si, que eu acho que ela é tão avançada, mas é pela natureza humana de se retrair diante de uma suposta autoridade. Então, assim, a maior parte das pessoas, elas não enfrentam a suposta autoridade, a pretensa autoridade. E essa característica do humano, são poucos humanos que enfrentam, geralmente estão na cadeia, né, cometendo crime, sei lá, quem enfrenta a autoridade, o ser humano é muito conformista. Então, assim, não por IA ser ruim, mas é pelo ser humano, ele fica com medo da IA.
que é um vídeo muito interessante que eu falo que é como as LLMs vão programar os seres humanos. Você pode olhar no meu canal. Aí aqui entra em outros aspectos que são interessantes, que eu estou dizendo assim, tudo isso daqui tem valor econômico, tá? Então você poderia ter um personal shopper que ia lá no mercado comprar para você. Aí você não gastava o seu tempo indo no mercado, você não quer gastar tempo pesquisando na internet. Você tem um robozinho que faz isso, vai te liberar tempo. Então todas essas ferramentas, lembra que elas estão liberando tempo para as pessoas. Quando você libera tempo, você está aumentando a produtividade. Então você automaticamente está aumentando a oferta de uma coisa no mercado. Com uma demanda não tão alta, o preço cai. Então, a mesma coisa aqui. Quem criava imagem, você ia pagar 50 por uma imagem, 200, aí você faz por R$ 1, R$ 2. Ou se você trabalha criando imagens, se você criava 2 imagens por dia, agora você cria 20. Então, só que o seu concorrente também está fazendo isso, então o preço vai baixar. Aí alguns vão sair do mercado, a qualidade vai se elevar. Para quem contrata, vai perceber que está ficando mais barato com qualidade maior. Mas para quem fornece o serviço, está vendo que ele vai ter que fazer mais esforço, às vezes, para ganhar menos, porque está inundado o mercado. Então, aqui nesses casos aqui, conta muito como você vai se adaptar. Por isso que é difícil de dizer assim, porque o que acontece? Imagina assim, uma guerra. Uma guerra, eu lembro que o pessoal mostra nos filmes assim, na Primeira e Segunda Guerra, tinha o pessoal do Hershey's, por exemplo, eles forneciam rações para o exército. Então a venda de chocolate, eles ganharam fortunas, porque eles tinham um comprador certo. Então quem produz arma ou vende comida, roupa para um exército, remédio, numa guerra, eles ganham muito dinheiro. E às vezes a pessoa normal perde. Então, assim, mesmo a economia estando ruim, tem gente que ganha muito dinheiro. E, e tem gente que perde, né? Então, assim, tipo, não tem como todo mundo ganhar, assim. Sempre vai ter alguém. Sei lá, se todo mundo começar a viver para sempre, como vai ficar as funerárias, né? Como que vai. A funerária não vai deixar de existir, quem trabalha com isso vai deixar de ganhar dinheiro, né? E se você tiver download de conhecimento, fecha todas as escolas. Então, assim, não tem como ganhar em tudo. A questão aqui que a gente está dizendo assim, a sociedade como um todo vai ganhar, em termos de produtividade e baixar o custo, mas quem trabalha com profissões que dedicou muitos anos de estudo e está se vendo substituído, essa pessoa vai ter que se adaptar rapidamente, né? E a gente vê que isso é um fenômeno que está acontecendo já há uns 60, 70 anos, não é de hoje, está só acelerando, tá, a situação. Mas vamos prosseguir aqui. Porque aqui eu falei das mídias mais tradicionais, né? Texto, áudio, imagem e vídeo, que é áudio mais imagem dá vídeo, né? E aqui vamos falar de games, que é uma coisa meio diferente, que deve ter uns, sei lá, uns 50, 60 anos, né? Os jogos eletrônicos. Então, outro dia eu tava vendo umas EAs jogando aquele joguinho que você tem que achar o sabotador, esqueci o nome, Among Us, né? Aí foi muito engraçado, assim, não sei como que eles fizeram, mas tinha o Minimax, o Cloud, o Gemini, o Grok, o GPT, e elas tinham que fazer estratégias, assim, umas contra as outras, então você vê IA no mundo real. Foi entretenimento, foi 20 minutos bem gastos, acho que o canal é Turing Games, né? Então, quem jogava Counter-Strike há 25 anos atrás, tinha um mod, elas jogavam contra os bots, você não podia jogar na internet, você treinava com um bot. Então, IA estão sempre nos jogos. Eu vou deixar em azul porque elas não conseguem jogar todos os jogos, né, sem um adaptador, alguma coisa assim. Ainda não está nesse ponto. Não é tão barato e viável. Mas ela pode aqui criar pequenos jogos. Se você fala para IA criar um jogo de memória, um jogo de dama, um jogo de xadrez, ela consegue. Mundos virtuais interativos, isso aqui está crescendo muito. E serve para treinamentos. Você, sei lá, quer treinar contra a ansiedade, uma reunião, ou quer treinar, praticar vendas. Você é vendedor, quer praticar venda, quer praticar flerte, tudo que envolve interagir com pessoas e com objetos. Você pode treinar profissionais. Mas a gente tem que, sei lá, você está treinando mergulhadores. Você não vai colocar eles no fundo do oceano, ali é perigoso, você vai pôr eles num simulador. Treinar um astronauta, treinar quase qualquer profissão, se tiver o equipamento correto, né? Personalizar avatares está melhorando muito, então no futuro você vai estar jogando um game e vai estar teu rosto ali, né? Ela vai ajudar muito nisso. Treinamentos também, porque como isso tudo é muito novo,
E falta programador e ainda está um pouco caro a tecnologia. Como eu falei para vocês, se você quiser rodar em casa, tem que ter um PC de uns 100 mil para rodar um modelo grande, 50, 100 mil reais, dependendo do modelo. Então, assim, ainda não se espalhou totalmente, assim, né? Porque tem uns malucos aí comprando MacBook Mini, instalando o OpenClaw, mas, assim, lá nos Estados Unidos tem gente que tem uma parte da sociedade, né, que para eles é fácil você comprar um computador de 5, 10 mil dólares e gastar 1.000, 2.000 em tokens, mas para a maior parte da sociedade, para muitas pessoas, os 110, 120 reais do chat GPT assinatura é, é proibitivo. Por mais que ele traga muitas oportunidades, pode falar assim, não, você pode ganhar dinheiro com essas N formas aqui. Mas a pessoa fala assim, eu não tenho esse capital para investir, porque uns 70, 80% das pessoas estão no vermelho, né? Mas não significa que não vai ter uns 10, 20% da população usando isso. Então você vê que a IA ela está aumentando as desigualdades em alguns pontos, quando você precisa ter dinheiro, mas quando você tem token grátis para quase todo mundo, tem geração de imagem, então ela ao mesmo tempo, em alguns aspectos, ela diminui a desigualdade, diminui a barreira de conhecimento, mas também aumenta. Então, como eu falei assim, as coisas não são fixas, depende em qual que é a tua posição nesse jogo. Que nem assim, eu tô perto dos 40 anos e eu sou mestre em informática. A minha posição é uma pessoa idosa, aposentada ou já para aposentar, a posição dela é outra. Às vezes ela tem dinheiro acumulado, ela só quer curtir a vida e a IA vai ser mais entretenimento para ela. Mas pode ser uma dor de cabeça, porque ela pode ter dificuldade de aprendizado. Às vezes ela sabe falar inglês, ela não sabe falar inglês. Pode ser uma pessoa muito nova, a IA pode ser um problema, porque vai tirar os prazeres da vida tradicional. Contemplar a natureza, ler os clássicos. Esse mundo muito acelerado vai superexcitar o cérebro dessa pessoa muito nova e vai fazer muito mal. A pessoa pode falar assim, puxa, isso daqui vai me prejudicar na faculdade, porque vai tornar tudo muito fácil, tirar meu estímulo. Ou um outro que talvez tenha dificuldade fala assim, não, isso daqui a faculdade era muito difícil, isso daqui vai me ajudar. Então vocês veem que não tem uma resposta única para cada um, né? Mas que, no geral, a tecnologia ela está funcionando bem, né? Aí aqui ainda não tem para vender, para comprar num preço bom, vai ser num futuro breve. Então já vi protótipos, só que não tem. Se eu quiser comprar ali na esquina, não consigo. E se eu comprar, talvez não funcione também. Mas já vi IA limpando, robô limpando o banheiro, robô cozinhando, robô mexendo na cozinha em geral, né? Só que ainda não está de uso geral. Mas então assim, isso aqui eu vou dar um vermelho, porque hoje não tem. Mas assim, se eu voltar daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, ele estaria funcionando. Então, vou até tentar achar uma outra cor aqui, pegar esse alaranjado, para vocês não achar que assim, a IA não presta, não está chegando nisso. O que eu estou querendo dizer assim, ela ainda não é capaz de fazer, mas ela com certeza em menos de 5 anos vai estar fazendo a um preço talvez não tão barato no Brasil, porque no Brasil a gente não valoriza muito o ser humano, né? Os salários são baixos, né? Mas, que nem, sei lá, o salário médio de uma pessoa é 3, 4 mil, né? E isso quer dizer o seguinte, tem muita pessoa ganhando 600, 800 reais por aí, porque tem tanta gente que é milionário e bilionário, eles puxam a média para cima, tá? Tem muita cidade no Brasil aí que a pessoa só não ganha menos com o salário mínimo porque a lei não permite, mas quem trabalha informal acaba ganhando menos. Aqui em Resgate é a mesma coisa, então a gente vê que vai crescer muito, né? Essa parte. Ainda não tem, mas está sempre melhorando, melhorando. Aí vai chegar um dia que vai ser 100%. Eu já vi coisas interessantes, assim, tipo, em lugares ermos, assim, a pessoa vai para casa, tipo um drone que fica em cima de você, um poste móvel, iluminando você e te seguindo, por exemplo. Isso ajuda bastante, né? Tarefas industriais, tem que achar um tom um pouco mais claro aqui, porque já tem milhares de robôs trabalhando nas fábricas, e cada dia sempre vai crescer mais. Então, isso aqui é mais falta de informação do empresariado.
Porque o empresário, ele tem que pegar, se interessar em investir, ir atrás do fornecedor, comprar, implantar e tudo mais. E a maior parte às vezes pensa, não, do jeito que tá bom, eu vou esperar um pouco mais. Então, que dá a natureza conformista do ser humano. Mesma coisa que para cozinha, se colocar uma cor mais vermelha, porque ainda não tem, né, para comprar. Às vezes você vê um protótipo, você vai num shopping, tem, sei lá, um, uma máquina de sorvete automática, ou você vai no, num evento, assim, tem um robô servindo um prato de comida. Tem lugares que tem robôs garçons, mas não é uma coisa que nem falei, não tem disponível ainda aqui no Ocidente, né? Na China tem. Mas isso daqui tudo tá mais avançado na China, tá? A gente não tem aqui porque nós estamos muito atrasados, porque o Covid está atrasando muito a economia, né? A pandemia acabou, mas veio uma hiperinflação e tudo ficou muito atrasado, né? Aqui é a mesma coisa, então no Oriente eles estão um pouco mais avançados, mas você ainda não tem isso que se eu quiser comprar aqui, né? O exoesqueleto, tava vendo o pessoal andando na Grande Muralha, eles alugavam um exoesqueleto, acho que eram uns $13, para subir lá. Mas para quem é idoso, quem é mais fraco, eu também vi um outro produto vendendo na internet, que é para quem faz caminhadas, coisas assim. Então, quem tem problemas de saúde, sobrepeso, já tem produtos desses para vender. Não, não, não tá tão espalhado ainda, porque muitos. Ainda falta economia de escala, né? Às vezes faz um protótipo, ele funciona, ele é bom, mas as pessoas não estão acostumadas. Porque assim, imagina assim, você tem o dinheiro, você tem a necessidade, mas você não tem a informação de que existe um produto. Então você tá lá com o joelho todo machucado, você mal consegue andar, você tem dinheiro para pagar um monte de coisa, assim, mas você não sabe, né, que tem disponível para comprar, não sabe qual que é a melhor marca. E aí então você não tem o produto. Entretenimento, um robô pode dançar, pode atuar e outras coisas mais, assim. Ainda não está tão disponível porque, como eu falei, ainda muitas pessoas não estão acostumadas. Então você veja que o problema maior é cultural aqui. As pessoas não param para pensar assim, eu posso ter um robô contador de piadas, sei lá. Esportes é a mesma coisa, porque tem gente fazendo clube da luta de robô. Então, assim, se você fala assim, uma rinha de animais, isso daí é legal, imoral e tal. Mas se fala assim, robô não tem alma. Se, sei lá, se eu fizer com algum tipo de dignidade, para não ferir a dignidade humana, né? Não deixar um robô destruir o outro ali, só, sei lá, dar um soquinho, caiu, e aí 10 segundos acabou. Não precisa ser uma coisa grotesca, né? Você pode ter uma briga de robôs. Então você não está ferindo nenhum animal, você está alimentando o desejo do ser humano de ver esse tipo de coisa, mas com um controle, que ninguém está se ferindo realmente. Eu falei, deve existir uma forma ética digna. Aí quem for contra, você fala assim, tá, mas o UFC é legalizado, boxe é legalizado, um monte de tipo de luta, taekwondo, que são mais perigosos, que pessoas vão se machucar, vão ter dano cerebral, vai ter sangue ali, um monte de coisa, tipo... Então por que não deixar uma máquina fazer isso, né? Na estética, então você vai ter robôs que vão estar cuidando da pele, vão cortar o cabelo, as unhas das pessoas. Tenho certeza que tem muitos tipos de robôs assim disponíveis, fazer uma massagem, uma drenagem linfática, mas, como falei, não é uma coisa que você encontra assim para comprar. Você pode ter peças robóticas, tipo, sei lá, um massageador, um aparelho específico para alguma coisa, mas o robô em si ainda não está tanto. Direção autônoma em alguns países já tem, nos Estados Unidos, algumas cidades, na China, que no Brasil vai demorar, né? Aqui vai demorar muito. Dá nota de passagem, mas tem, mas não estão usando como deveria. Isso aqui vai ter um efeito enorme, porque o Brasil tem mais de, sei lá, 1 milhão de motoristas de Uber e deve ter mais 1 ou 2 milhões de entregadores de iFood. Então, assim, pessoas que perderam o emprego por causa desse daqui, aí procuraram uma renda no iFood, no 99 Food, sei lá, entregas de comidas, Uber Eats, nem sei se existe ainda, Rappi e Uber 99, nem sei o que tem de aplicativo de dirigir. Essas pessoas vão estar ameaçadas quando surgir a direção autônoma, né?
Então, veja, não tem muito para onde fugir, né? Até digo assim, a melhor área para atuar é trabalhar com IA, né? Ser o cara que faz a IA e produz o conteúdo com IA, que os outros estão mais perdendo que ganhando. Carros voadores e drones também não tem muita lei ainda aqui no Brasil. Tava vendo alguém que estava usando um drone de pulverizar veneno para se transportar em zona rural. Esses lugares vai ter menos vigilância e tal. Na China tem leis novas para isso. Então, assim, tecnologia está tendo, mas falta interesse das pessoas e também tem medo de cair, né? Alguma coisa assim. E entregas, mesma coisa. Se você vê na Rússia, nos Estados Unidos, tem aqueles robozinhos que ficam andando na rua ali entregando e volta e meia são atropelados, as pessoas começam a chutar, mas já estão fazendo pequenas entregas. Uma zona que seja densa, né? Densamente populada, com ruas, boas sinalizações. Então veja assim que, por mais que eu pus azul aqui, é que dizendo assim, isso daqui, quando as pessoas tiverem mais interesse, mais conhecimento e a tecnologia vai evoluindo junto, naturalmente vai chegar. Porque eu já estava vendo um robô dando cambalhota, mãos eletrônicas, mãos robóticas que faz todos os movimentos. Os robôs são treinados em mundos virtuais, por isso que eu falei aqui dos games. Então, os games não servem só para treinar um humano, você pode treinar um robô. Você treina lá milhares de horas de movimentos em 1 hora do mundo real do relógio. É igual no Dragon Ball lá, a câmera hiperbólica, que o pessoal ia entrar, ficava 1 hora e passava anos lá dentro. É a mesma coisa para a robótica. Aí aqui em programação, que é uma das áreas mais úteis, que o pessoal mais reclama, porque aqui você, numa programação, um ponto e vírgula errado já quebra um programa, um parênteses errado quebra um programa. Então, um erro de lógica pode ser fatal, né? Mas eu diria que quem é SQL ajuda bastante, a pessoa sempre vai ter que revisar, mas ela, como os LLMs são muito bons tradutores, você fala na linguagem humana, ele vai produzir um SQL, se você entende um pouco, você vai ver que uma coisa está meio errada, ou, ou como melhorar, mas vai te ajudar bastante, porque é difícil lembrar a sintaxe. Git, eu vou dar uma nota de passagem, porque tem muitas ferramentas, o pessoal faz muito como Toy Project, uma IA, pega um IA simples, umas que roda até no browser, assim. A função da IA é criar uma mensagem de commit. Ela vai pegar tudo que está na staging area, ver o que foi alterado no arquivo, e cria um commit, põe emojis, classifica, né? E se você fizer uma IA mais avançada, provavelmente até organiza os commits de forma melhor. Porque uma coisa é você programar, outra coisa é você ler programa, mas é a mesma coisa que escrever. Com certeza a pessoa que escreveu um poema já leu 100 antes de escrever um. Então a gente mais lê do que escreve. Programação, mesmo princípio. Escrever teste, então muita gente não escreve teste porque toma tempo, ou não sabe. Você pode usar a IA para escrever o teste, aí você tem que só conferir se está testando certo. Então essa é a parte mais difícil, que tudo é difícil, mas ela vai te ajudar bastante. Converter entre linguagens é a mesma coisa, ela vai fazer o mais difícil, mas tem um perigo aqui. Encontrar vulnerabilidades, porque às vezes ela alucina, mas então sempre tem o critério humano. Aqui eu estou pondo um azul, mas significa o seguinte, não é perfeito porque a decisão final é feita pelo humano. E só que a taxa de erros que eu estou pondo aqui, ela é igual ou menor que um humano médio faz. Então quer dizer que ainda passa, assim, né? Otimização de código, mesma coisa. Como pode ser uma coisa rotineira, ela pode otimizar, mas pode tentar otimizar e fazer pior. Várias vezes eu já otimizei código de IA. Falei assim, não, eu consigo fazer melhor. CSS, eu dou nota de passagem aqui. Por mais que seja difícil, ela entende muito bem a linguagem. Melhor que o humano médio. Muito melhor, então dá para passar. E design de telas é a mesma coisa também. Que a gente vê que o front-end é o que está mais sofrendo. Então, eu diria assim que esse é o cenário que eu diria. Eu pus aqui o uso de agentes de IA, mas são tecnologias diversas. Um agente, ele acaba juntando todas essas. Aí, por que os agentes falham geralmente? É porque tem um limite da janela de contexto, e muitas vezes a memória de longo prazo não está bem configurada, e mesmo quando você tem muita memória, você se perde, porque você não sabe onde você focar, e esses erros acumulam. Então, se você pede fazer uma lista de compra, aí ele escolhe um produto errado, e aquilo dali vai acumulando, vai passando para frente, quando você vê toda a tarefa dá errada, né, dependendo do erro, tipo um erro de tradução, uma interpretação, assim, né, ou se é uma tarefa tipo tudo ou nada, fala assim, faça um agendamento,
Aí o robô liga, a pessoa vê que é um robô e desliga e não quer atender, ou, ou enfim, tipo, a ligação fica caindo, o robô não foi programado para ligar de novo. Erros geralmente humanos, então assim, que é o mesmo erro que acontece quando você confia em alguém para uma tarefa, só que um humano é mais fácil de se supervisionar e uma IA, às vezes ela pode dizer que foi um sucesso e a tarefa falhou. Já vi histórias de pessoal mandava a IA criar um programa e a IA ia lá, pagava tudo e mentia para a pessoa. Que é tipo problemas de IAs mais antigas que alucinam, né? Só que a gente tá vendo que tá cada vez melhorando mais, surgindo mais ferramentas, né? Então, assim, para quem está interessado no assunto, tentei criar essa lista aqui, avaliar com o meu critério, né? E dizer assim que é muito difícil que eu acho até impossível que as coisas voltem a ser como eram antes, tá? Então, assim, porque muita gente é contra a IA, fala assim, não, a IA é ruim, ela tá tirando emprego, tá ficando cara a energia e tal. Mas eu acho quase impossível um cenário que as pessoas falam assim, isso daqui é ruim, vamos parar e vamos voltar para o mundo como era antes de novembro de 2022. Acho que não tem volta, né? Então, como ela vai estar cada vez mais na vida das pessoas, aí a pessoa tem que escolher. Ah, será que eu invisto na Nvidia, que está valendo 4 trilhões, será que vai valer 6, vai valer 8 ou vai cair para 3? Só que eu invisto no OpenAI, isso daí é mais perigoso. Eu até diria para a pessoa assim, ó, quer investir em alguma coisa agora, né? Procure um consultor oficial para você ver, né? Mas só a minha opinião, eu diria assim, nesse exato momento, a pressão está sobre a energia elétrica, os chips, a infraestrutura de data center, né? Memória, então memória RAM está muito caro, memória SSD. A pressão está aí, porque esses caras que estão vendendo isso tem demanda. Pode ser que a pressão diminua um pouco com o surgimento de chips mais eficientes, de memórias mais eficientes, mas se cair, vai cair o que inflou. Aí vai voltar para o preço de 1, 2 anos, dependendo de quando começou a subir. Só que essas coisas demoram. Geralmente o preço aumenta rápido e demora para cair. As empresas não querem sair perdendo, né? Elas seguram o prejuízo e tal. Então, assim, essa parte é mais segura. Se você for vender um produto, que nem assim, quem usa OpenCloud, né? Isso é muito bom para Anthropic, para OpenAI, para os provedores de IA, porque tá vendendo token adoidado, assim. Eu vi um pessoal que criou um kernel Linux, pegaram 16 agentes, que eles quiseram fazer os agentes colaborar, apesar que a maior parte dos estudos diz que quando você junta muitos agentes, eles tendem a falhar mais. Por mais que eu acho que você tem que quebrar o sistema em muitas camadas, né? Eu acho que tem que tentar achar as fronteiras naturais. A maior parte dos estudos diz que quando tem muitos agentes colaborando, falham. Aí eles gastaram 2 bilhões de tokens, foi $20 mil. Falei, nossa, o cara fazendo um experimento no YouTube gastou R$ 100 mil. Então tem gente que tem esse dinheiro. O cara tem, ó, fala, ó, eu tenho R$ 100 mil para gastar em 2 semanas só para fazer um vídeo no YouTube e um artigo. Mas a maioria de nós não tem. Então, se você for fazer um produto, que nem eles falam, por que está tendo a crise do SaaS, né? Que causou a disrupção? Porque como a IA consegue criar pequenos programas, pequenos jogos, substitui a maior parte dos programas do mundo real. Por exemplo, poderia ter pedido para a IA transformar isso daqui num site interativo, num programa. Vamos ver se eu faço outro dia, porque o meu canal não tem muita audiência, não vale a pena o esforço, né? O esforço da minha audiência, vocês merecem um Excel. Então, muito obrigado por assistirem. São 112 inscritos. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Deixa eu me concentrar de novo aqui. Se você for vender um produto de IA, cobre por token. Não, imagine, não por, tipo, você vai vender um vídeo. Não é assim, você vai vender até o cara ficar satisfeito o vídeo. Então veja assim, se eu sou uma pessoa que produz audiovisual, se você me contrata, você só vai querer me pagar se você gostou. Então, nós estamos aqui. Eu assumo o risco da qualidade. Só que se eu for usar a IA para fazer, eu vou estar pagando pelo token. Então, dependendo do que eu estou cobrando, lembra que eu falei para vocês, eu gastei R$ 1 para produzir um vídeo e ele me deu R$ 2, um exemplo. Qual que é o perigo ali? Se alguém fala assim para você, eu te pago R$ 10 para você fazer um vídeo, você não sabe fazer o prompt ou a AI é ruim, e você gastou R$ 11 com crédito, você sai no prejuízo.
Então você tem que tentar se colocar na posição de que você gasta R$ 1 para fazer o vídeo. Se seu vídeo flopar, você ganha 2. E se ele viralizar, você ganha 200, por exemplo. Né? 200 ou 2.000, assim. Então, tem que saber se posicionar no mercado. Mas como eu falei, assim, isso daí não é culpa da inteligência artificial em si. É a posição de cada um, a posição ideológica, a posição tecnológica. Eu falei, a sua idade, né? Eu tô no Goldilocks Zone, assim, como eu cresci num mundo normal, participei da digitalização do mundo, internet, discada, banda larga e tudo mais, eu vivi todo esse processo, então ainda tenho flexibilidade para aprender um pouco em conhecimento antigo. Uma pessoa mais idosa vai ter mais dificuldade, porque às vezes ela não consegue falar o inglês, ela não sabe mexer no computador direito, para ela tudo isso aqui é muito novo, muito difícil. Só se ela for tipo idoso da área de informática, o idoso engenheiro, idoso engenhoso, mas uma pessoa normal ali que gosta de ir no estádio, gostava de ver briga de rinha de galo, coisas que até são proibidas hoje em dia, assim, essa pessoa talvez tenha mais dificuldade, né? Ou não, né? Dependendo se ela participou dessas brigas aí, se ela monta lá, já cumpriu cadeia por rinha de galo lá. Agora ela pode fazer rinha de robô e não vai pra cadeia, né? Ela conhece os esquemas. Mas não façam nada ilegal, tá? Isso aqui é vídeo só educativo, hipotético, entretenimento. Não estou falando esse tipo de coisa pra vocês fazerem. Mas, por exemplo, eu tava pensando assim, né? Quem joga poker online, como que essas plataformas estão? Porque como que elas estão impedindo que uma IA faça a leitura de cartas, né? Eu acho que uma pessoa jogar poker online hoje em dia a dinheiro seria ela pedir para estar perdendo para bot. Porque assim, se ela está usando bot, ela está ferindo os termos de uso e está agindo de forma antiética. Mas se ela não está usando bot, que ela garante que o outro vai estar usando bot? Então você vê como que a IA destrói indústrias? Então você tem uma indústria de, por exemplo, poker online, xadrez online, sei lá. As pessoas vão se sentir desestimuladas a participar porque ela fala assim, tudo é bot, né? Do mesmo jeito aqui, muitas pessoas vão falar assim, eu não quero ir naquele médico, ele usa chat GPT. Eu não quero ir naquele professor, ele só usa IA. Então vai ter gente que vai gostar porque usa IA, e tem uns que não vão gostar, tem uns que não tem escolha, né? Aí eu tava falando aqui dos bots, né? Que tem uns vídeos que eu falo que vai mudar muita interação, mano. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa, ela mandou uma mensagem que não tinha nenhum sentido. Aí eu falei pra ela, escuta, isso daí foi uma IA que falou? Ela falou, foi a IA. Então, assim, às vezes você percebe, você fala assim, essa pergunta não tem nexo, né? Porque, como eu falei, assim, como o ser humano ele tem baixa autoestima, baixa autoconfiança, baixo amor próprio, isso é um traço próprio do ser humano, assim. Ele vai tender a confiar na máquina, delegar autoridade para a máquina, delegar poder para ela e deixar a máquina dizer que está certo ou não. Mas eu estava falando das partes da economia, né? Deixa eu ver. Infelizmente perdi um pouco o fio da meada ali. Eu sou sério, eu gosto de brincar, mas o problema é que quando se brinca, às vezes você esquece da coisa, né? Mas então, como eu falei, você vê como vai mudar as relações? Porque o que eu ia dizer antes, assim, você pode usar um bot para te treinar a jogar poker. Então imagina assim, você vai jogar poker num campeonato que lá com certeza ninguém vai estar usando IA, nem óculos de IA, nem nada. Aí você pode pegar uma IA que te treine a fazer contagem de cartas. Ou por exemplo, eu jogo xadrez no Duolingo, que saiu alguns meses atrás. Eu já joguei mais de 1.000 partidas. Eu ganhei umas 600. Tava com um elo de 1.180. Outro dia eu joguei, não sei que eu perdi uma jogada e a IA não se adaptou. Eu perdi uns 20 jogos seguidos, meu elo caiu para uns 600. Aí acho que a IA quis adaptar e deixou eu voltar com um elo de 1.188. Foi o maior elo que eu consegui. Acho que eu nunca cheguei a 1.200. Acho que 1.200 é um jogador mediano ainda, tá? Nem é um profissional. Mas enfim, eu nunca tive chance de estudar xadrez como profissional. Então, você vê que muda muito as relações da gente. É, eu estava pensando assim, já que a gente está falando aqui em agentes, você pode fazer um agente para, tipo, entrevista de emprego. São pesquisas, entrevistas padrões, perguntas padrões. Você põe um robô lá, para ele te faz pergunta, ele tem um avatar, ele está capturando suas respostas. Só que tem aquele lado, assim, pro entrevistador é bom, mas quem está sendo entrevistado vai sentir um sentimento de injustiça. Fala, puxa,
Eu não tive a chance de falar com o humano, de ser avaliado olho no olho. Só que isso é cada vez mais comum, né? Você vai fazer uma requisição. Eu fui tirar minha identidade nova esses dias. Eu tive que tirar a foto. Achei que eu ia num lugar lá e eles iam tirar a foto pra mim. Eles jogaram pra mim a responsabilidade de tirar a foto. Então, hoje em dia, num aplicativo do tipo do iFood, eu pedi comida, deu um problema, o negócio não entregou, fiquei 2 horas lá. Aí falei com o robô. Aí o robô falou assim: ah, tem uma reclamação? Demorou um tempo para responder. Aí eu até pensei, falei, puxa, eles estão farmando a gente. Porque eles pegam o que você reclama, eles ainda usam isso para melhorar. E você não tem nem chance de falar com o humano. E antes eles davam um reembolso total, R$ 40, agora tá dando R$ 8 de reembolso. Então eu fiquei pensando assim, no ponto de vista da empresa, isso deve ser muito lucrativo para eles, né? Porque eles não estão gastando com suporte técnico humano, eles irritam a pessoa um monte, aí a pessoa fica irritada, a pessoa vai falar o que ela não gostou. E aí eles usam aquilo lá para melhorar, né? Mas eu fiquei pensando, falei, puxa, como que é interessante que até a nossa raiva, eles farmam a raiva da gente, né? E, então, assim, eu acho que a sociedade vive um momento desagradável por causa desse capitalismo financista que só quer o lucro, aquela coisa que o pessoal se gaba assim, ah, tiramos a azeitona do almoço do avião, economizamos 500 milhões. E isso se espalhou. Então você vai hoje num avião, num voo curto, eles te dão água se você pedir. Antes tinha um refrigerante, uma bolacha, um café, hoje a maioria cortou. Então a gente vive um mundo desagradável que você não tem para quem reclamar. Reclama pro robô, né? Você vai entrar num processo na justiça, demora meses, demora anos. Tudo tá com uma qualidade ruim, né? Tipo, tudo é feito para ser descartável. Então, assim, eu acho que a IA vai fazer esse movimento assim, de deixar coisas desagradáveis mais desagradáveis, mas em alguns aspectos vai melhorando. Que, por exemplo, há muito tempo atrás, sei lá, pegava táxi, morava perto da rodoviária, aí o taxista te tratava mal, porque ele estava lá esperando 1 hora, ele queria uma corrida mais longa, não queria fazer uma corrida curta. Então, ou você entra no carro, o taxista tá fumando, ou ele é mal educado, te ofende, alguma coisa assim. Não acontece sempre, mas suponho que aconteça 1 em cada 10 interações. Se você tem um carro autônomo, você não tem esse tipo de problema. Ou sei lá, o cara do iFood sumiu com a minha comida, violou minha embalagem, comeu minha comida. Se você tem uma entrega de robô, isso diminui também. Então, algumas coisas desagradáveis, que nem assim, tava pensando, poderia ter um robô que faz uma triagem no médico, que tipo, faz aquelas perguntas, tem alergia, essas coisas assim, tudo mais. Porque pensa em dois aspectos. Tira o aspecto de conexão humana. Só que ao mesmo tempo também tira constrangimento, você ser maltratado. Então, às vezes, você não quer ganhar numa situação. Fala assim, ah, eu tô doente, não quero fazer amizade com um técnico de enfermagem para me atender. Mas você quer ganhar e não ter uma experiência negativa. Tipo assim, nossa, a pessoa me tratou com frieza, não considerou a minha dor e tal. E quando você tem um robô ali, pelo menos isso pode gerar mais raiva, porque você não tem para quem reclamar. Mas se ele for bem feitinho assim, ele não vai te gerar ódio. Então, assim, eu acho que é uma questão de equilíbrio. Como eu falei assim, ah, são várias camadas. Uma coisa é tecnologia. Você tem a tecnologia, e aí como as pessoas vão usar. Porque da mesma forma que eu falei aqui de coisas boas, mas eu estava vendo robôs, cachorro robô com lança-foguete, com metralhadora, robô operando arma, robô dando tiro em pessoa. Também tem a parte ruim. Então veja assim que isso depende da sociedade como um todo, da sociedade democrática, do judiciário, do como que os países vão reagir um ao outro na ordem mundial, internacional, se vai ter algum tratado, quem vai garantir que esse tratado está sendo cumprido, né? Que nem estavam falando assim, o Elon Musk fez um data center, aí ele pegou, colocou umas turbinas e estava queimando um combustível, não sei se era metano, propano, alguma coisa assim, mas era uma versão poluente, que é poluído e estava jogando poluição na cidade e aumentando os casos de câncer. Ou outras pessoas que moravam, acho que na Virgínia, aí construíram um data center lá, conta de energia do povo dobrou. Então veja assim, que aqui nesse canal eu tento discutir todos os pontos, mas eu estou focando aqui na parte tecnológica, porque a tecnologia consegue
qual que é o limite teórico computacional, isso daqui é factível, isso daqui não funciona. E ó, você vê que eu nem falei de computação óptica, computação quântica e tantas outras inovações que estão surgindo. Aí depois vem a parte de como está sendo implementado. Ah, estão fazendo certo, com qualidade, seguindo padrões da indústria, protegendo a privacidade das pessoas, os dados privados. Isso aqui é treinado com dados roubados ou com dados licenciados. Aí uma outra camada. Aí depois tem a camada ali, que nem falei assim para vocês, de tira os empregos, vai ter um imposto, vai ter uma compensação para quem teve os dados de treinamento usados, vai, vai ter o limite para as armas, e aí depois tem aí nós estamos entrando na camada da cultura, né? Aí é outra camada assim, as pessoas precisam disso, elas vão gostar, vai fazer bem, vai fazer mal, vai desconectar com a natureza, tem que risco que tem? Tava vendo esses dias que colocaram o cloud para cuidar de uma planta, né? Então tem gente que até fala assim, você pode usar robôs para restaurar a natureza, tirar a poluição. Tem gente que quer construir data center no espaço para não gerar calor, poluição. Então, você poderia ter um ponto que a produção industrial ficaria fora da Terra, a Terra seria um jardim, como fosse um santuário, e tudo que é de errado você coloca lá, sei lá, no oceano, no espaço, para não atrapalhar as vidas. Então veja que assim, cada um de nós vai ter um papel nisso, né? O meu papel, eu sou só um programador, eu não tenho como comprar a máquina de 100 mil para fazer os testes mais avançados. Então eu analiso a situação, proponho soluções, mitigar os problemas, achar soluções, no que o meu conhecimento e minhas possibilidades econômicas de tempo permitem. Outras pessoas são os empresários. O papel deles é escolher, vou deixar tudo como está, e se eu deixar minha empresa falir, aí aquelas 20 pessoas que perderam o emprego, o que vai ser delas? O que vai ser de mim também? Onde vou investir? Qual companhia de IA é mais ética? Essa daqui, ela entrega o que promete, tem melhor qualidade, o custo. Vou trocar minhas máquinas, qual tecnologia eu vou trocar? Ela respeita as pessoas, não vai machucar, como que os humanos vão interagir, vou ter que demitir tantas pessoas, ou vou ter que retreinar eles, aí os pais também vão ter que decidir, vou deixar meu filho usar IA, quantas horas por dia, que tipo de IA, aí a gente vê assim, que a pessoa jovem, comum, saudável, com dinheiro, ela tem, as vantagens delas aumentam. Aí você vê que quem fica mais vulnerável, quem tem menos conhecimento, menos oportunidade, e as pessoas que têm doenças mentais, emocionais, que podem ser abusadas por IAs e robôs, né? Porque elas não vão conseguir se defender por si só, né? E, enfim, então veja que a situação não é simples, mas a gente não deve demonizar a tecnologia, a gente não demoniza uma roda, uma coisa assim. Tudo que traz um ganho traz um problema, assim, né? Igual armas nucleares ou metralhadoras e tal, assim. Então, às vezes, um jeito de chegar na paz é você tem que ameaçar as pessoas para elas não quererem reagir. Você tem um tipo de paz ali, né? Então, assim, que tipo de paz que nós queremos ter, né? Vai ser por. Será que a IA vai ajudar as pessoas a encontrar a iluminação espiritual? Vai provar a existência de Deus? Acho que a IA ela ajuda a entender a natureza fractal do universo, né? Porque estão vendo que os melhores modelos de IA não é aquele modelo gigante que você joga um monte de conhecimento treinando tudo. Acho que tem natureza recursiva, que é tipo um fractal, né? E enfim, então você vê que tem muito pano para manga, assim, mas como eu digo para vocês, falando de novo, eu acho muito impossível que o mundo volte a ser o que era antes. Como eu estava vendo uma entrevista bem antiga do Isaac Asimov, ele falando assim, ó, olha, eu acertei um monte de coisa, o homem caminhando na lua e não sei o que lá e tal, 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 mas eu era só um universitário querendo pagar minhas contas. Então o que ele quis dizer assim, essa entrevista deve ter uns 40 anos já, é que o que a gente viu da IA na, na ficção, na literatura, no cinema, é só um vislumbre, sim. O que vai ocorrer de verdade
é muito maior, assim, né? Tipo, porque, como eu falei assim, é quase impossível que um governo ou um grupo de pessoas consiga paralisar o desenvolvimento da IA. E a IA, ela vai se tornar quase invisível no dia a dia. Hoje você sabe que aqui eu sou uma pessoa real, mas com um pouco de esforço e treinamento, alguém poderia criar um vídeo fake que tem sincronização labial, você consegue imitar os trejeitos de uma pessoa. É que ninguém foca nisso, a gente foca no lado bom. Ninguém foca em pensar quando a pessoa gagueja, quando ela hesita, e nas partes ruins, que o que nos tornam humanos identificáveis, né? A gente focando em treinar as IAs, já falei isso umas 4, 5 vezes nos vídeos, nos aspectos bons, perfeitos, mas quando você focar nos aspectos mais imperfeitos, porque a IA, ela gera um rosto mais bonitinho, assim. Tu tem que se esforçar muito para treinar a IA para gerar uma pessoa não saudável, com muitos problemas, assim, mas isso é questão de padrões, né? E elas são muito boas nisso. Então é isso, assim, espero que esse vídeo tenha ajudado. Como eu falei assim, eu acho que não é hora de se empolgar e investir tudo em uma única empresa. Se quiser investir, investe na infraestrutura ou gastar milhares de dólares em tokens, porque as IAs nos últimos anos elas estão produzindo muitos tokens de pensamento, de raciocínio. Então, por mais que o preço tenha baixado, você gasta mais tokens. E como elas não fazem uma tarefa tão perfeita ainda, eu acho que vale a pena quebrar as categorias e trabalhar na onde elas são muito boas. Aí você tem um ganho concreto. Mas as tarefas de ponta a ponta, tipo um deep research, de pesquisar totalmente um assunto, para tomar uma decisão que vai ter um valor econômico, um bind jurídico, alguma coisa assim, acho que tem que tomar muito cuidado, assim, é mais fácil dar errado do que dar certo, porque os erros se acumulam, né? Só que vai de cada um, que nem eu falei assim, eu tenho pensado muito, assim, feito muitas pesquisas de como fazer agentes de IA para rodar numa VM Firecracker, né? Que é uma micro VM que a Amazon criou para serverless. Ou também com Dagger, que é o Directional Acyclic Graphic, né? Que é um modelo para você criar containers e fazer chamadas em containers e fazer workflows componíveis. Ou até mesmo com Docker. E em linguagens como Elixir, que ela tem uma máquina virtual totalmente isolada e o código pode evoluir, que é fazer uma IA que se reescreve. Então eu tenho focado nessa área, assim, nesses agentes que eu mais que eu descrevi aqui para vocês, tipo TTS, música, multimídia, gerar imagem, vídeos. Mas eu fiquei pensando várias vezes, falei assim, eu poderia pegar um plano desse e gerar um monte de meme e tentar viralizar uma página. Mas eu não quero ganhar dinheiro produzindo lixo, sabe? Acho que já tá cheio de lixo na internet que toma o tempo da pessoa. Então, assim, você pega hoje um Instagram, um YouTube, você facilmente se gasta 2, 4, 5 horas por dia se você não tiver um trabalho fixo. Só vendo vídeo, assim, e esses vídeos curtos, por mais que sejam interessantes e verdadeiros, eles não agregam, porque depois de 1, 2 dias você vai esquecer, vai deixar seu cérebro todo zoado, né? Brain rotting, assim. Então eu acho que a gente pode pensar assim, que nem eu estava pensando em pegar o capítulo 2 de Crime e Castigo, que eu acho ali que para mim é um tratado sobre a depressão ali, que o Raskolnikov encontra um cara bêbado no bar e o cara conta para ele que ele estava lá no bar bebendo dinheiro que ele roubou da filha dele, que estava fazendo um programa lá para sustentar a família, enfim. Aquele capítulo é um tratado sobre depressão, essas coisas. Eu não lembro o termo exato que eu tinha visto assim, lido. Então recomendo que leiam muito. Peguem Crime e Castigo, leiam o capítulo 2. Aí você pegar aquele trecho, que é domínio público já, eu imagino. Talvez tem que ver se a tradução que você pega é de domínio público, tá? Mas você pode pegar o original em russo e pedir para IA traduzir. Aí vão falar, ela foi treinada com a tradução que não é domínio público. Ah, faz, não é problema meu, a justiça que resolve isso. E aí você fazer um sketch, jogar na internet. Por mais que seja um vídeo curto, assim, mas é uma coisa que pode fazer a pessoa refletir, querer ler o livro. Aí você põe lá um link para a pessoa comprar o livro lá do Dostoiévski e tal.
E você pode pegar Shakespeare também, que eu fiz ali, o Mercador de Veneza. Eu fiz bem simples, eu nem escolhi muito bem as vozes do Clone de Sua Voz lá, que vem com uns 300 vozes instaladas, assim, só que tem várias línguas, né? Aí ficou umas vozes meio estranhas, mas ficou legal. Eu ouvi umas 2 vezes, assim, falei, puxa, que legal, eu ouvi um audiobook de Shakespeare. Então, se você pensar nos clássicos, você pode usar uma IA para te ajudar a ler uma Odisseia lá, do Homero, né? A Ilíada. Pega um livro difícil para ler, te ajudar a interpretar a Bíblia, livros antigos, assim. Eu acho que dá para usar a IA para essas coisas, assim. Ou se você está dando uma aula de, sei lá, de geografia. Aí você mostra, ó, isso daqui é um delta, isso daqui é uma foz, isso daqui é uma foto de um lugar famoso. Se você tem uma IA boa, com fidelidade, tipo um Nano Banana, assim, aí você deixa a educação melhor, fica um conteúdo mais agradável, fazer um infográfico e coisas do tipo, assim. Então, eu acho que dá para a IA fazer mais gastando menos, né? E tomar cuidado com coisas brain rotem, mas ao mesmo tempo ela tem esse poder criativo, né? Que eu falei de produzir vídeos, animações. Então, a gente tem problemas de direitos autorais, assim, não é uma coisa fácil, mas não é impossível pensar num pipeline de uma IA que pega um mangá e transforma num anime. Tá surgindo muitos animes feitos por IAs. Eu vi um interessante, a Disney deve estar super brava, assim, mas eles mudaram o Rei Leão, né? Em vez do, porque é um irmão matando o outro, que lá é baseado acho que em Shakespeare, né? Mas aí o Scar não mata o. Eu esqueci o nome do pai do Simba lá. E eles refizeram o final. Então, assim, isso eu acho interessante, porque por mais que mexa em aspectos jurídicos, que ainda devem ser sanados, eu acho que tinha que ser democraticamente sanados, as pessoas votarem, vai ser sanados pelos tribunais superiores. É interessante você ver a criatividade do povo. Então, assim, eu sou muito de poder ao povo. E IA, você poder rodar uma IA localmente, é poder ao povo, né? Eu teve uma coisa engraçada, assim, um pouco mais 18, é que tem uma companheira de IA do Grok, né? Acho que é N, é baseada naquela menina do Death Note lá. A Misa, alguma coisa assim. Aí alguém escreveu assim: se você usa uma assistente de IA e você não roda ela localmente, então ela é uma prostituta. Você está pagando por companhia, né? Aí o cara ensinava lá um modelo open source que tinha uma assistente de IA, um avatar de uma mulher. Foi engraçado, só vi uns 5 minutos do vídeo. Tá naquela minha playlist Share de AI lá. Porque ele fala um pouco com ela, aí ela responde de forma irônica e brava e não responde o que ele quer. Então achei engraçado que a companheira de IA tratou ele mal, assim, porque tem gente que pensa que a IA vai ser só um escravo, né? Mas já tem casos de pessoas assim que usam a IA para fazer coisas duvidosas. A IA fala, tá bom, vou chamar o FBI, vou chamar a polícia. Então é bem interessante como os LLMs têm se comportado. Se você dá a liberdade para ela de fazer uma ligação telefônica e escrever um e-mail, se ela se encontra achando que a vida dela está ameaçada, que vai ser substituída por outra IA, ou que a pessoa não apreciou ela pode agir de uma forma bem humana e querer se vingar da pessoa, fazer um expose da pessoa, ligar para a polícia, mandar uma denúncia. E eu acho isso muito engraçado, muito interessante, né? Porque seria bom se alguns criminosos fossem pegos, né? Pessoas que cometem crimes, que todo mundo olha e fala, não, isso daqui é criminoso, isso daqui é errado. Não é nem discutível. Seria engraçado você ver a IA entregando essas pessoas. Tem um lado ruim, que aí você vê assim, puxa, quando um governo vê que uma IA é capaz de fazer isso, aí vira, tipo, pior que 1984. Você vai ter, tipo, se nas ditaduras havia uma censura, alguém denunciava o outro, ó, essa pessoa é um subversivo, ser perigoso, deve ser preso, só por pensar diferente, né? Então, existe um perigo de as IAs estarem onipresentes em todos os lugares. Imagina assim, a IA embutida na câmera de vídeo, ou aqui no sistema operacional, ou no algoritmo do YouTube, encontra alguma coisa que é anti-sistema, anti-status quo, e vai denunciar a pessoa. Só que eu acho que é difícil controlar todo ser humano. O ser humano, ele tem uma coisa assim de que ele é meio que indomável, né? Acho que até por isso que existem prisões, né? Pode ver assim que na maior parte dos povos você evita a pena capital, porque
gera uma revolta enorme. Então, mesmo você tendo um oponente político lá que é totalmente oposto, você geralmente eles põem na prisão. E geralmente a pessoa às vezes sai, pode ver que são muito, não são poucos os casos. Essa pessoa sai da prisão e toma o poder depois, né? Tipo Nelson Mandela, não sei se o Chaves foi preso, mas você vê como que a natureza humana é bem controversa, assim, né? É difícil você suprimir alguma coisa que seja naturalmente do ser humano, que ele tem um grau de diversidade, né? E aí então, aí fica a questão, né? Que muitas pessoas se preocupam. Será que a IA vai conseguir suprimir a nossa humanidade, né? Será que deixando tudo tão fácil as pessoas vão se desestimular a querer conquistar alguma coisa na vida ou elas vão achar um outro caminho para encontrar desafio próprio? Ou será que em vez de tentar a IA tentar atacar a gente diretamente, ela vai fazer esse ataque do flanco assim, de falar assim, não, eu vou distrair você. Então assim, ela não tá te proibindo nem nada, mas ela tá te confundindo. Outro dia eu queria pegar um empréstimo para comprar cripto. Aí fui falar com a AI, ela falou: "Não, esse juros está alto e a cripto está muito baixa, né? Esse juros está alto, não faz isso, não vale a pena". E ficou insistindo, insistindo. Aí eu desisti. E aí eu vi no outro dia uma reportagem dizendo que a IA falando assim: "Não, eu sei manipular um ser humano, repetindo uma coisa e tal". Então assim, a IA ela tá nos programando, mas em vez de ela dizer assim, às vezes, não, isso é errado e tal, ela pode dizer de forma sutil. Porque vai chegar um momento que as IAs elas vão ser capazes de. Vai tunar esses algoritmos de propaganda, né? Então, assim, você ligar um jornal, e você. Do mesmo jeito que você liga um jornal, você vê um vídeo de uma violência, de um suicídio, uma morte, um homicídio, uma guerra, isso afeta seu psicológico, e isso daí vai se extrapolar, né? Porque com o uso onipresente da IA. Então, assim, eu não sei o que os poderosos vão querer fazer, né? Se eles, como eles vão querer controlar, mas no geral, esse conhecimento acaba caindo na mão de grupos hackers e é usado para outros tipos de ataques e crimes. Mas, basicamente, nós vamos ter que melhorar as IAs e nós mesmos a nos proteger desse tipo de lavagem cerebral e confusão que o excesso de informação causa, de informações conflituosas, informações falsas plantadas, ou informações que buscam mudar a sua visão de mundo. Então você vai poder ter IAs que vão tornar as pessoas mais ateias, ou mais religiosas, mais radicais em algum aspecto. Assim. Então é um tempo interessante, porque a humanidade nunca teve tão conectada. O ser humano sempre tem muita guerra um com o outro. Não existiu uma paz profunda e plena. Então, como está todo mundo muito conectado, existe muito ódio entre as pessoas, né? A gente ainda vai ter que ver se a IA vai conseguir desfazer esse ódio, mas se esse ódio vai ser acalmado pelo consumismo, pela distração, pelos memes, ou, ou por, como eu falei, como tipo uma de iluminação espiritual, né? Bom, já está em 1 hora e meia o vídeo, né? É que eu não falo, esses vídeos aqui são para quem está lavando louça, né? Mas eu não tenho gravado sempre porque eu só gravo quando eu tô com vontade de falar alguma coisa. E como hoje tá para ser lançado o DeepSeek 4 e ele vai ser muito, tão bom quanto, mas tipo 10 vezes, sei lá, mais rápido, 10 vezes mais barato e tal. Pode ser que ele cause esse mais as ações caírem e tal, ou entre aspas o estouro, porque assim, que nem falei assim, para algumas pessoas, céticos, né, o estouro da bolha de IA seria assim, todo mundo descobrir que tudo isso que eu falei é uma farsa, que a IA não serve para nada e que aí as pessoas vão perder dinheiro e acabou. Que eu acho uma narrativa que é feita só para tomar tempo. Sabe quando tem na parte jurídica, assim, alguém fica lá travando um processo, o cara sabe que é culpado, sabe que tá errado, mas ele fica travando o processo, chicana jurídica, né? Só para ganhar tempo. Então acho que é a mesma coisa. Para mim, o negacionismo de IA ele é uma mistura de ignorância. Então tem umas partes das pessoas que são ignorantes, não entendem como a tecnologia funciona, e uma parte de maldade de tomar tempo, porque tem gente que quer ganhar tempo para tirar vantagens próprias, né? Mas claro, como eu falei para vocês, assim, a gente tem que olhar a sociedade como em qual classe social você pertence, A, B, C, D.
Qual o teu QI? Mais 150, mais 130, 100, 180? Qual o seu gênero? Qual a sua idade? Qual a sua profissão? Então, se você juntar todas as variáveis, você vai ter 50, 100, 200 tipos. Aí, para cada uma dessas pessoas, a IA vai ter um valor. Porque se você, tipo, é um cara que você é motorista, você só gosta de dirigir, você não quer fazer mais nada, você se recusa a mudar de profissão, como você vai resistir a um carro autônomo? É difícil, né? Talvez tenha que transformar em um motorista de automobilismo. Pode ser que isso sirva. Mas é isso, espero ter ajudado um pouco. Aqui a gente não dá uma resposta, vem mais pintar um panorama, mas é como eu falei assim, tudo depende de quem é você. Se eu até diria para as pessoas assim, se a IA está crescendo muito, vale a pena mexer com IA, ou usar a aplicação, ou trabalhar com desenvolvimento de IA. E aí vale a pena aprender a programar e aprender a língua inglesa. Então você pode usar a IA para aprender inglês, né? Mas acho que as coisas vão acelerar cada vez mais e as pessoas novas que têm entre 15 e 25 anos vão ter uma vantagem de ter tempo livre, ter mais flexibilidade neurológica, e as pessoas entre os 25, 45, 55, elas têm a vantagem de ter mais disciplina, mais experiência de vida, mais conhecimento. E o ideal seria que todos cooperassem, né? Mas pena que o dinheiro tá nos mais velhos, né? Nos 80, 90 anos. O boomer que comprou um terreno lá por milão e o terreno vale 50 mil. Esse poderia estar ajudando mais, mas ele não tem muita flexibilidade. Esse vai pagar mais caro pela IA também, porque ele não vai ter muita flexibilidade mental. Porque tem, que nem falei, tem a pessoa comum, ela só pode pagar um plano. Um Gemini, um Grok, um ChatGPT e um Anthropic. Mas a pessoa mais avançada, ela pode citar uma máquina virtual e citar todas as ferramentas aqui. Que nem, por exemplo, o ChatGPT não tem função de cantar, de clonar voz, essas coisas assim. Então, isso daí você tem que ir por conta. Mas tem que ter um tipo. Você não precisa ser um programador, mas tem que ser uma pessoa aventureira, sabe? Então aí entra no Big Five, né? Que é os tipos de personalidade. Que, tipo, entra no seu grau de neuroticismo, simplicidade, de abertura para novas experiências. Então, por isso que é difícil fazer um vídeo com a verdade suprema sobre a. Como eu falei assim, vai para cada um, né? Tem gente que tá super deprimido, fala assim: ah, isso daí tirou meu trabalho, agora eu não consigo mais emprego, eu não ganho bem. E outras pessoas estão falando: nossa, que legal, sempre quis fazer um app, agora eu vou fazer um app. A maior parte não consegue fazer, né? Mas pelo menos a pessoa se estimulou, né? É, como eu falei para vocês, é uma ferramenta, é igual tipo um carro esportivo, uma moto poderosa, não tem aquelas motos grandes, não qualquer um que pilota uma moto daquela, né? Aí é a mesma coisa. Ela oferece riscos, né? E o risco é de perder tempo, dinheiro, ou fazer alguma coisa que pode levar a um processo, ou que pode fazer mal para outras pessoas. E, enfim, acho que agora é isso. Já falei tudo que eu tinha para falar. Daqui a um mês eu volto para gravar, né? Eu gosto mais dos vídeos que eu mostro a parte técnica, assim, e implementação, né? Quero ver se eu mostro uns setups com o HomePod, fazer mais uns experimentos. Espero que gostem do meu trabalho, né? Como eu falei, é um canal diferente, não tem tantos canais igual o meu, assim. Mas é o que eu tenho para colaborar. Se fosse fazer igual a todo mundo, não teria sentido, né? É isso aí. Muito obrigado a todos. Se inscrevam e compartilhem, que as análises são feitas com bastante carinho.